Quando a gente vai pra praia, a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Um marzão azul, um sol bem forte, um calor bem gostoso e muita natureza. Mas além disso, a gente também imagina que vai encontrar algumas garças, gaivotas, caramujos e bichinhos naturais da praia. Mas uma coisa que eu nunca esperei encontrar era uma comunidade de gatos marujos. Fica até o final do vídeo para entender. A verdade é que os gatos estão por toda parte, quase sempre escondidos. Mas se você tiver um olho bom para gatos, como a maioria dos gateiros tem, você acaba encontrando eles. No condomínio que a gente tava, tinha gato em todo lugar. Só que até aí tudo bem. Isso é esperado. Todo mundo já deve ter visto gatos que ficam no estacionamento, debaixo de carros, ou então que vivem nas ruas e encontram um cantinho para se proteger. Além disso, a gente espera que esses gatos sejam ariscos, ou pelo menos que eles tenham medo de humanos. Porque provavelmente já devem ter sofrido algum trauma, ou simplesmente nasceram na rua e nunca tiveram contato com humanos. Eu tentei fazer carinho nesses gatos e não tive sucesso. Até que um dia eu resolvi andar até o final da praia, porque uma amiga gateira me disse que os pescadores daquela região tinham gatos. Eu não sabia o que esperar, e como eu estava sozinha, eu fui sem celular. Depois de andar muito, eu simplesmente encontrei uma comunidade de gatos que vive junto com os pescadores. E ainda por cima, super dóceis. Eu sou super gateira, então a hora que eu vi esse monte de gatos na praia, eu fiquei em completo choque. Parecia uma miragem. E logicamente eu tive que fazer carinho em todos eles. Claro que eu perguntei para os pescadores antes se podia, e eles disseram que podia. Isso foi uma coisa completamente inesperada pra mim, e eu acredito que pra muita gente que tá assistindo esse vídeo. Quem imaginaria que existe uma sociedade de gatos que vive uma vida mansa dessas? Com uma convivência extremamente tranquila com pessoas, gaivotas, cachorros e urubus. Definitivamente, pra mim, aquilo tava parecendo um sonho. E caso você esteja se perguntando, será que o gato considera a praia uma caixa de areia gigante pra fazer as suas necessidades? A resposta é sim. Eles realmente usam a praia como uma caixa de areia gigante. Inclusive, eu espero que ninguém brinque de castelinho de areia por ali, porque senão vai encontrar uma surpresa. Eles nasceram lá, então desde bebezinhos eles já tiveram contato com toda aquela imensidão da praia. E por isso eles não ficam assustados com aquele marzão. Eles também aprenderam que tem dias que os pescadores voltam do mar cheios de peixes e que para eles conseguirem comer esses peixes, eles têm que ser simpáticos, tanto com os humanos quanto com os urubus e gaivotas, que também estão ali pelos peixes. Então eu acho que foi mais ou menos assim que eles ficaram tão tranquilos e fofos. Eu fiz muito carinho em todos eles e fiquei lá até o sol se pôr. Eu sempre quis que os meus gatos conhecessem a praia, mas honestamente eu acho que eles iam pirar na batatinha por medo daquela imensidão toda e do mar. Além disso, eu também teria medo deles darem um jeito de fugir ou de cachorros atacarem. E por isso, eu acho que eu nunca vou levar nenhum gato meu pra praia. Mas no caso desses gatos que já moravam por ali, tava tudo certo. Inclusive, eles tinham uma ótima relação com os cachorros que também moravam ali. E se eles precisarem se esconder de algum outro cachorro, eles já têm os esconderijos. Naqueles dias, eu me senti vivendo um presente enorme de Deus. A primeira vez que eu tinha ido lá, como eu falei, eu fui sem celular. E depois eu tive que voltar mais 3 vezes com o meu celular para encontrar eles e filmar tudo que eu tinha visto. Porque eu sempre pensei que ninguém fosse acreditar se eu contasse. Ia ser uma história de pescador. E os pescadores já me olhavam tipo, lá vem a menina dos gatos. Com certeza eles me julgaram muito. Mas eu tava com tanta saudade dos meus gatinhos, e quando eu ia lá, eu matava um pouco dessa saudade. Inclusive, lá tinha uma gatinha que se parecia muito com a Zoe, e ela ficava pulando pra lá e pra cá o dia todo, porque ela era meio filhotona. E por isso, ela era a única que vivia tentando pegar os urubus. Sim, essa frase é meio estranha, mas continua vendo aí que talvez você se acostume com esse fato. Na minha cabeça, urubus facilmente atacariam gatos e os gatos logicamente teriam muito medo de pássaros grandes. Mas a realidade é que não. Para eles é uma relação tão normal que eles já devem até se conhecer pelos nomes. Fala, Roberto! E aí, Zoe? Tudo bem? Comeu muito peixe hoje?
Que nada. Hoje foi fraco por aqui. Vou correr atrás de você agora, valeu? Ah não, Zoe, de novo, meu Deus. Zoe, será que dá pra você parar? Só que filhote é filhote em todo lugar e adulto é adulto em todo lugar. Então tinha um gato que parecia muito com o Citrino, que ficava o tempo todo tentando fazer ela desistir de atacar o urubu, porque provavelmente ele sabia que não era uma boa ideia. Parecia que ela não tinha noção de que ela era muito menor que o urubu e que se ela realmente conseguisse pegar ele, é capaz que ele desse uma surra nela. Então ela precisava de um gato adulto o tempo todo do lado dela, ensinando o que é certo e o que é errado. Aquele urubu também precisava que alguém ensinasse ele que roubar comida do pescador não é certo. E quem fez esse papel fui eu. No meu último dia ali, uma criancinha apareceu e quis fazer carinho nos gatos. E eu, que nem era a dona deles, avisei que podia e entreguei os gatos na mão dela. Se eu achei que não tinha como ficar mais fofo, teve e ficou. Esses gatos vivem na praia, mas eles moram com os pescadores ali. A certeza que vocês podem ter é que esses gatos são muito felizes e eles têm um contato maravilhoso com a natureza. Eles são muito livres e muito bem cuidados. Depois que eu cheguei em casa, eu dei uma conchinha daquela praia pro Citrino, para ele ter uma pequena noção do que tinha por lá através do cheiro. Mas é claro que ele nunca vai saber como aqueles gatos marujos. Se você já me segue no Instagram ou no TikTok, provavelmente você já viu esses vídeos. Mas eu gosto tanto desses dias que eu acho que essa história merece um vídeo no YouTube. Se você gostou, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e mandar para um amigo que ama gatos. Família de Gato é um canal só de gatos para a família toda assistir. Não se esquece de acompanhar as outras redes sociais e ver os outros vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. E me diz aqui nos comentários se você já viu algum gato na praia. Um beijo e até a próxima!